Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai conversar sobre um conceito fundamental na gestão. Eu diria que é um verdadeiro divisor de águas, que separa a gestão profissional da gestão, digamos, mais amadora. Nós já falamos sobre metas, sobre indicadores, mas agora a gente vai conectar tudo isso. Essa pergunta que está na tela parece bem simples, não é? Como a gente sabe se existe um problema de verdade na nossa gestão? Mas acreditem, a resposta não é nada óbvia. Muitas vezes, o que a gente chama de problema é só um sintoma, uma impressão. E quando agimos em cima da coisa errada, além de gastar tempo e energia à toa, a gente pode acabar criando problemas que nem sequer existiam. Então, o nosso objetivo aqui é aprender a identificar o que realmente precisa ser corrigido. Para a gente começar com o pé direito, precisamos ter uma definição em comum. Uma definição técnica, sabe? Clara e bem objetiva. O que, no campo da gestão, nós realmente chamamos de problema. Olha só, a definição é esta. Um problema, tecnicamente falando, é um desvio. É simplesmente a diferença, a conta, entre o que foi planejado, que é a nossa meta, e o que foi de fato entregue, que é o nosso resultado. Perceba bem, um problema não é uma reclamação, não é um eu acho que. É um fato, um número, é um desvio de um padrão que a gente esperava. Simples assim. Vamos ver um exemplo prático para isso ficar bem claro. Imagine que a meta de uma equipe era de 80% de aprovação. O resultado do mês foi 78%. Nesse caso, sim, existe um problema. Temos um desvio de 2 pontos percentuais para baixo. Agora, um segundo cenário. A meta era ter 90% de satisfação do cliente, o resultado foi 91%. Aqui, tecnicamente, não há um problema. Mesmo que alguém reclame, o fato é que o resultado superou a meta. O desvio foi positivo. E o que acontece quando a gente não usa essa definição tão clara? Bom, aí a gente cai na armadilha da gestão por percepção, ou gestão intuitiva. É quando o gerenciamento se baseia no que se sente, no que se ouve nos corredores, no puro feeling. E isso, pessoal, isso é muito perigoso. Vamos comparar essas duas abordagens para ficar bem nítido. De um lado, temos a gestão por percepção. O gerente chega e diz, acho que o time está desmotivado. E aí, ele começa a criar ações para agir nesse sintoma. Do outro lado, a gestão por dados. A pergunta muda completamente. A pergunta é, o nosso indicador de entregas no prazo caiu? Se o indicador não caiu, talvez essa suposta desmotivação seja apenas isso, uma percepção. O foco tem que estar sempre no desvio real, no resultado concreto. Então fica claro que a nossa principal ferramenta para identificar problemas são os indicadores. São eles que mostram os resultados para a gente. Mas, e aqui vem um ponto fundamental, um indicador sozinho não diz absolutamente nada. Um número isolado é só um número. Olhem com atenção para este dado na tela. 92% de atendimento resolvido no primeiro contato. Pensem um pouquinho sobre esse número. Essa é a pergunta que vale ouro. 92% é um resultado bom ou é um resultado ruim? A resposta sincera, olhando só para o número, é uma só. Não dá para saber. É impossível dizer, porque está faltando a peça mais importante dessa análise. A resposta correta é: depende. Depende da meta. Se a meta para esse indicador era de 95%, então sim, nós temos um problema. Estamos 3 pontos abaixo. Agora, se a meta era de 90%, então não temos um problema. Muito pelo contrário, o desempenho está ótimo. Vejam que o número é o mesmo, 92%. O que muda tudo é a referência. Uma boa gestão nunca olha um dado de forma isolada. Sempre se pergunta, comparado com o quê? Certo. Agora que a teoria já está bem assentada, vamos praticar um pouco. Vamos treinar o nosso olhar para identificar desvios em alguns cenários do dia a dia. Vamos analisar essa tabela juntos, ok? Primeiro cenário, taxa de conversão. A meta era 10% e o resultado foi 9%. Tecnicamente, é um desvio, mas na prática pode ser só uma flutuação normal, não parece algo grave. Então, por enquanto, a resposta é não, basta monitorar. Segundo cenário, turnover, a rotatividade da equipe. A meta era ter no máximo 4%, mas o resultado foi 6%. Opa, aqui o desvio é claro e bem relevante. Sim, temos um problema para investigar. E o terceiro cenário, evasão escolar. A meta era diminuir a evasão. O resultado foi que a evasão caiu. Perfeito, o resultado está indo na mesma direção da meta, portanto, não há um problema aqui.
E para a gente fechar nosso encontro de hoje, eu quero que guardem esta frase como um mantra de gestão. Problema sem meta é só opinião. Se não existe um valor de referência, um padrão, qualquer discussão sobre um resultado ser bom ou ruim é só uma tropa de achismos. A gestão profissional começa exatamente aqui. Primeiro, se define um padrão, para só então poder identificar, analisar e corrigir os desvios. E é sobre essa correção, sobre o método para resolver problemas de verdade, que nós vamos conversar na nossa próxima aula. Até